João capítulo 20, a partir do verso de número 19. Amém? Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Oremos. Senhor, louvamos o teu nome pelo privilégio de estar na tua igreja, na tua casa, junto com os nossos irmãos. Pedimos que tu fales conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, Jesus escolheu 12 homens para iniciar o seu ministério aqui na terra. 12 homens que talvez para mim e para você possa passar a impressão de homens qualificados, homens perfeitos, homens que estavam acima da média dos homens do seu tempo. Mas isso não é verdade. Jesus escolhe homens comuns. Jesus escolhe homens com seus conflitos, com as suas limitações, com as suas dificuldades, como eu e você temos. Entre os personagens que Jesus convida para caminhar junto dele, você encontra, por exemplo, Mateus, um funcionário público, um homem com uma reputação muito ruim e que era mal visto pelos judeus. E esta reputação, que tem dificuldade de trazer, confiança e credibilidade, não foi uma barreira para que Jesus o trouxesse para perto dele. Você vê, por exemplo, João e Tiago, homens que eram conhecidos como filhos do trovão, devido ao seu temperamento, à sua dificuldade de caminhar com tranquilidade, resolver as coisas com tranquilidade. Mas até mesmo o temperamento daqueles homens, que era marcado inclusive pelo nome que eles eram conhecidos, não foi uma barreira suficiente para que Jesus deixasse de convidá-los para caminhar junto com eles. Você vê Pedro, um homem inconstante, que num determinado momento faz declarações de fé abençoadoras, na qual todos nós ficamos maravilhados, e no momento seguinte é capaz de não confirmar as suas próprias declarações de fé.
e essa instabilidade levava, não é, muitos a terem dificuldade de acreditarem naquilo que Pedro falava. Mas isso também não foi uma barreira para que Jesus pudesse chamá-lo e caminhar junto com ele. E eu acredito, irmãos, que a figura dos 12 ali ao lado de Jesus representa um pouco daquilo que nós vemos na igreja hoje. Nós não somos uma igreja onde há uma perfeição de pessoas. Não somos aqueles que podem ser considerados, não é, pessoas que são diferentes dos outros, no sentido de que somos melhores do que os outros. Não, nós somos homens e mulheres que um dia aceitaram Jesus e o seu convite para se tornarem os seus discípulos. Mas todos nós temos aspectos da nossa vida que podem ser trabalhados e melhorados, e assim, irmãos, serem usados para a glória e honra do nome do Senhor. A igreja da terra, a igreja que nós convivemos, a igreja que se encontra aqui neste lugar, não é uma igreja perfeita, não é uma igreja com ausência de vacilos ou limitações. Se Jesus estivesse procurando pessoas perfeitas, Ele não as encontraria, porque com certeza todos nós temos as nossas limitações e dificuldades. O texto que nós acabamos de ler fala de um outro discípulo além daquele que nós citamos, e fala de uma característica de Tomé, que muitos de nós temos semelhanças, não é? E comparações. A Bíblia fala pouco sobre Tomé, a Bíblia fala o suficiente sobre Tomé. E quando a Bíblia fala sobre Tomé, ela destaca uma característica aqui na vida de Tomé que nós podemos ver hoje na igreja. A Bíblia fala de incredulidade. Jesus fala para Tomé o seguinte: olha, seja crente, não é? E não incrédulo. E a palavra de Jesus, irmãos, aqui nesse texto tem uma razão de ser. Jesus durante 3 anos caminhou com os seus discípulos. Caminhar 3 anos com uma pessoa lhe dá o direito de você entrar na intimidade desta pessoa. Tomé durante 3 anos foi ministrado em todos os sentidos da sua vida. Durante 3 anos Tomé comeu com Jesus, dormiu com Jesus, caminhou com Jesus, tirou todas as suas dúvidas, teve a oportunidade de fazer um intensivo que talvez eu e você não tenhamos a oportunidade de fazê-lo durante a nossa caminhada. De dia, de tarde, à noite e de madrugada, Tomé estava com Jesus. Você pode imaginar esta maravilha? Você tem uma dúvida, ao invés de você perguntar para o pastor Eli, você perguntaria diretamente para Jesus, e Jesus estaria ali tirando a sua dúvida, colocando, né, uma palavra no seu coração, e aquilo ia injetando fé, aquilo ia injetando alegria, aquilo ia trazendo ânimo. 3 anos de caminhadas foram ali alvo da ministração de Jesus na vida daquele homem. Jesus diz para ele: não seja incrédulo, mas seja o quê? Crente. Uma outra realidade que nós vemos nesse momento: Jesus ministrou Tomé sobre a sua morte e ressurreição. No capítulo 16, irmãos, a partir do verso 25, a Bíblia fala do momento que Jesus se despede dos seus discípulos. Ele está dizendo: olha, a minha hora está chegando, aonde eu serei entregue aos meus algozes, eu morrerei, e tenham a certeza de que um dia eu retornarei. Em outros evangelhos ele é muito mais específico: ao 3º dia eu ressuscitarei. E essa ministração de Jesus sobre
aquilo que aconteceria com ele na mais recente passagem após aquele momento, não daria o direito a Tomé de duvidar. Se Jesus não tivesse falado com ele sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre o terceiro dia, sobre aquele templo que seria destruído e reerguido em 3 dias, e ele pergunta: vocês entenderam? Eu entendi. E essa ministração de Jesus aos seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, daria a qualquer um que andou com ele a possibilidade de dizer: eu não tenho dúvidas sobre isso. Então, irmãos, além de 3 anos sendo ministrados, ou caminhando, não é? Há uma ministração específica na vida de Tomé, no qual, juntamente com os seus discípulos, receberam uma informação privilegiada, receberam aquela informação, não é? Que é a interpretação daquilo que já se encontrava no texto bíblico do Antigo Testamento, de que o Filho do Homem, ele viria, ele habitaria entre nós, ele entregaria a sua vida como sacrifício na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e entregando o seu corpo para que nós tivéssemos uma vida eterna e vida abundante, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Palavra de Jesus, ministração de Jesus à vida dos seus discípulos. E também, irmãos, o testemunho dos discípulos. No verso de número 25, quando Tomé chega aonde os discípulos estavam, e aonde ali Jesus apareceu, os discípulos testemunharam daquele acontecimento, e todos unânimes falaram para Tomé: nós vimos o Senhor. Rapaz, aonde você estava? Você deveria estar aqui conosco. Você perdeu a oportunidade de olhar e ver. Nós vimos o Senhor. E o testemunho dos discípulos de Jesus, daqueles que andaram com Jesus durante 3 anos junto com Tomé, não foi suficiente para que ele pudesse acreditar naquele acontecimento que estava previsto na palavra de Deus. Irmãos, esse texto nos mostra que dentro da igreja, dentro do corpo dos discípulos de Jesus, ainda há a possibilidade de haver incredulidade. Dentro do coração daquele que caminha com Jesus durante tanto tempo, dentro do coração daquele que é ministrado sobre as promessas e as palavras do Senhor à sua igreja, dentro do coração daqueles que ouvem o testemunho do mover de Deus durante todos os dias, daquilo que Deus está fazendo na igreja, daquilo que Deus está fazendo na vida do meu vizinho, daquilo que Deus está fazendo na vida dos meus conhecidos, da vida dos meus familiares. Nem mesmo esse testemunho é capaz de aguçar a fé de alguns dentro da casa do Senhor. Por isso, não seja inocente. Dentro da igreja não existe só crentes. Sentado nos bancos, não existem apenas pessoas que acreditam de fato em Deus. Sentado nos bancos existe muita gente que tem dúvida no coração, que não concorda com muitos daquilo que a Bíblia ensina, e que sabe dentro de si que tem uma dificuldade de aceitar as promessas de Deus como sendo algo para a sua vida e para a vida da sua igreja. Eu quero dizer para você que nesta manhã é importante que você identifique algo dentro de você. Você acredita em Deus e na sua palavra? Você acredita em Deus e na sua palavra? Quando você folheia o texto bíblico, quando você lê o que está contido nesta palavra, quando você ouve o testemunho da igreja, você acredita naquilo que Deus está passando através destas experiências? Talvez você diga como Tomé: olha, se eu não tocar,
se eu não tiver uma experiência ali única, só comigo, eu não acreditarei. Mas a verdade é, irmãos, que Deus não tem nenhuma obrigação de chegar para você e se apresentar para você e fazer com que a sua atitude colabore para que você acredite ou não nele. Aquilo que nós precisamos para crer em Deus já está revelado na sua palavra. O testemunho da igreja é a prática daquilo que está revelado na palavra de Deus. E quando nós associamos aquilo que está escrito ao testemunho da igreja e a fé de que as promessas que estão na Bíblia se cumprirão na nossa vida, então, irmãos, nós podemos ser considerados de fato discípulos de Jesus. Deus não está procurando gente perfeita. Dentro das nossas igrejas existem muitas pessoas que têm dificuldades, limitações, características que podem ser até situações, características e dificuldades dignos de repreensão. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor e permitimos que Ele complete a obra, Deus transforma a vida deste em alguém que se transforma em um instrumento para a glória do seu nome. Assim aconteceu com os 12, de homens com características muito complicadas. Jesus transformou na base da sua igreja. E hoje, na Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, nós que somos considerados discípulos do Senhor Jesus, qual é a tua limitação? Qual é a característica que você tem que porventura você se acha indigno de estar na presença do Senhor por causa disto? Lembre-se que os discípulos também eram homens como vocês e eu, e tinham características semelhantes à nossa, mas em todas elas, Jesus jamais permitiu que isto os afastasse deles. Ele está aqui hoje nesta manhã, e Ele está dizendo para nós que as promessas da sua palavra são verdadeiras. Quando você lê um texto bíblico, pode acreditar que esse texto, ele é verdadeiro, quando ele fala sobre Deus, quando ele fala sobre a comunhão da igreja, e quando ele aponta para o futuro dizendo que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Você crê nisto? Você crê nisto? Se você tem dificuldade em acreditar nisso, Jesus está falando para você: não seja incrédulo, mas crente. Quanto tempo você tem caminhado com Jesus? Os discípulos eram 3 anos. Talvez você tenha tanto mais tempo que você esteja caminhando com Jesus, e ainda há incredulidade no teu coração. Quantos testemunhos você já ouviu de vidas que foram mudadas e transformadas pelo poder de Deus? Os discípulos testemunharam para Tomé, e mesmo assim continuou incrédulo. Quantas palavras, quantos testemunhos dentro da tua casa, com colegas, com pessoas conhecidas que falaram: Deus mudou, Deus falou, Deus transformou. Quantas vezes nós já ouvimos isso, e a incredulidade ainda bate na porta do nosso coração. Quantas vezes você abriu a Bíblia e foi ministrado sobre temas específicos, sobre situações que você tinha dúvidas, e a palavra fala, e a palavra explica, e a palavra mostra qual é a visão de Deus sobre aquilo, e mesmo assim você prefere dar ouvidos à filosofia e aos conceitos mundanos do que a visão ou a cosmovisão bíblica e cristã que é ministrada na palavra de Deus. Não temos a pretensão de vermos na igreja somente crentes, mas o que queremos é que aqueles que de fato se chamam de discípulos de Jesus, esses sim
sejam conhecidos pela sua fé inabalável no Senhor da Igreja Jesus Cristo. Que essa seja a minha experiência, que essa seja a sua experiência, quando nós abrimos o texto bíblico, quando nós ouvimos o testemunho da ação de Deus e quando refletimos sobre a nossa caminhada cristã. Não seja incrédulo, mas crente. Essa é a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Amém? Vamos se levantar, irmãos, vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração a convicção que nós precisamos. Pai, louvado seja o teu nome por esse momento de comunhão da tua igreja nesta manhã. Ó Senhor Deus, são tantas filosofias que se levantam contra a palavra do Senhor, são tantos conceitos, são tantas atitudes, opiniões, que levam muitos a não terem firmeza nas suas convicções e nas suas crenças. O que eu peço, Senhor Deus, é que tu mostre aos discípulos do Senhor que se encontram aqui neste lugar, que eles precisam perseverar na fé, precisam, Senhor Deus, ser inabaláveis na sua fé, não incrédulos, mas crentes. Por isso, Senhor Deus, traz à memória os testemunhos, traz à memória aquela palavra que o Senhor revelaste aos corações da tua igreja. Traz, Senhor Deus, à memória as promessas da tua palavra, para que sejamos, Senhor Deus, alicerçados, não, Senhor Deus, na filosofia do homem, mas na palavra de Deus, aquela que era ontem, que é hoje, permanecerá. Ó Senhor Deus, tu és a pedra angular, tu és, Senhor Deus, o nosso alicerce. Por isso, permita que neste lugar a nossa fé cresça e seja uma fé madura para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.